Governador, aqui o assunto é política, vamos falar da política da canela para baixo. Pronto. O Diário do Pará recentemente publicou uma matéria insinuando que o senhor teria usado recurso público para construir o seu patrimônio. Chegando inclusive a publicar a cópia da declaração do seu imposto de renda. É o momento do senhor esclarecer essa questão levantada pelo Diário do Pará. Se eu quisesse ser curto e grosso, eu dizer, é uma loucura o cara falar de corda na casa de enforcado, mas não é esse que eu acho que é o mote, nem a forma como eu acho que isso precisa ser tratado. Eu acho que isso precisa ser tratado de uma outra forma. Primeiro, a questão do patrimônio. Eu tenho 45 anos de trabalho. Nesses 45 anos, eu fui 2 vezes, né, por bondade do povo desse estado, governador do estado. Secretário de Estado, vários anos. Sou servidor público, aposentado, federal e estadual. E sempre fui, porque sempre fui professor da universidade. Tá? Consultor, inclusive, de algumas instituições que me dão muita satisfação. Por exemplo, do PNUD, que é um órgão ligado às Nações Unidas, a gente prestou. Será que nesse período, com 45 anos de trabalho, tá, não daria para ter acumulado exatamente o patrimônio que nós declaramos? Agora, o que é fato? Tudo que eu tenho está no meu imposto de renda. Tudo. Vou repetir isso, é para essa aqui, né? Tudo que eu tenho está no meu imposto de renda. O que não é comum. Eu diria até que chega a ser risível você vê determinadas candidaturas, e eu não quero entrar nessa discussão especificamente de quem seja, tá, que aparece com o patrimônio, tá, que a primeira impressão que você tem é o seguinte, mas pera um pouco, e isso está pretendendo gerir o quê? Se na vida inteira o cara não conseguiu sequer guardar um mínimo. O que é hábito é que as pessoas tendem a subestimar o valor dos seus patrimônios. Para mim isso é terrível, sabe por quê? Significa que você está se propondo a ser o gestor público, mas você já começa mentindo e enganando a sociedade. O segundo ponto, a discussão era a questão do aumento do patrimônio. E aí tinha uma coisa que, por sorte também, como a gente trabalha com essas coisas de forma sempre muito clara, a questão é que o nosso patrimônio teria multiplicado por 3 em 4 anos. Que eles dizem 3. E esqueceram um detalhe. A minha declaração para o tribunal em 2010, tá, diferente da minha declaração de renda, não incluiu os bens de propriedade exclusivo da minha esposa. E o que é um bem de propriedade exclusivo da minha mulher? É um bem que ela adquiriu por herança do marido anterior, porque ela é viúva. E que isso, por sorte, está declarado em cartório, porque era uma forma de preservar esse patrimônio claramente, e eu, por ter sido sempre muito ético, fiz questão de deixar isso em separado. Então, ainda que conste da minha declaração de bens, mas não foi informado em 2010 para o tribunal. Este ano, como eu estou na condição de governador, eu disse, quer saber de uma coisa? Se eu não informar isso exatamente igual ao meu imposto de renda, vai aparecer alguém dizer que eu estou sonegando informações que tem na minha declaração de renda, mas não tem na minha declaração para a Justiça Eleitoral. Alguém lhe chamou a atenção para isso ou foi um cuidado a mais que o senhor resolveu ter? Isso foi um cuidado mesmo de dizer, olha, eu vou ter isso, porque aí fica rigorosamente igual ao imposto de renda. E foi isso que nós fizemos. Então, quando você retira da declaração aquilo que é de propriedade exclusiva, porque fruto de herança da minha esposa, você vê que a variação é absolutamente
tranquila e explicável. Então, vê, aí tem duas coisas, tá? Ou ignorância ou má fé. Como isso está registrado, eu custo a crer que tenha sido ignorância. Tá certo? Mas eu acho que mais do que qualquer coisa, eu vou repetir aqui o que fiz, inclusive, na nossa página na internet. Eu convidei aqui o proprietário do veículo de comunicação, que tem esse período todo tentado nos enxovalhar, que a gente vá, ele e o filho candidato, cada um, que a gente vá perante a justiça, porque eu gosto da ideia, eu acho que no Brasil isso é um equívoco, essa história de você simplesmente declarar o patrimônio. Eu acho que isso está errado. Eu acho que as pessoas tinham que declarar o patrimônio, mas tinham que justificar como foi que obtiveram esse patrimônio. Governador, só uma curiosidade jornalística mesmo, porque reza a lei do bom jornalismo, que a gente vai, se a gente está acusando, nós vamos Não pelo fui menos ouvido. ouvir. Você não foi procurado Nada. em nenhum momento por essa Nada, reportagem? nada. É por isso que eu te digo que para mim aí é má fé, aí não tem absolutamente nenhuma ingenuidade.